se você lembrar. Conheci o mundo mar e com ele seus ardis me arrastei num lamaçal. Tudo isso porque eu quis saber mais que qualquer um, construir algum amor onde a paz pudesse ser a verdade pra eu ver. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Eu conheço agora sim a clareza de Jesus. Foi das trevas que eu vim, encontrei-me com a luz, e hoje quero sim saber do meu Mestre Salvador. Quero dar-lhe meu louvor, eu só nele posso crer. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Foi assim que te salvou. Foi assim que nos salvou. Aleluia. Boa noite, a graça e a paz de Jesus para todos vocês. Estamos tendo a oportunidade de fazer esse culto de oração de forma virtual, de forma excepcional. Hoje tivemos uma apresentação aqui do grupo dos Esmiliguidos, um musical para as crianças. E hoje a gente quer fazer esse culto, não perder a oportunidade de estar junto com você, agradecendo a Deus, orando, colocando diante dele as nossas necessidades. É um culto também especial, estamos passando aqui aqueles momentos que tivemos com a Missão Logos, né, o pastor Paulo César cantando, porque a gente quer lembrar você que agora, dia 15, ele também vai estar aqui na Emanuel novamente, vai ser um grande momento de adoração ao Senhor, então não perca essa oportunidade. E já que estamos num momento especial, aí a gente quer fazer um momento de oração, um culto de oração hoje diferente. Temos um mês que está recheado de atividades, de coisas que queremos fazer para servir vocês como comunidade e adorar a Deus. Então queremos estar orando, porque a nossa igreja vai fazer 56 anos de vida. Então vamos ter o aniversário da igreja, vamos ter também esse momento, né, com o Grupo Logos. Então são tantas atividades que a gente quer pedir a Deus que fale com a gente, que transforme o nosso coração nesse período, que abençoe a nossa história, que fale através do pastor Boanerges Neto, que vai estar aqui também como preletor do nosso aniversário. Então, convido você a estar orando comigo nesse momento. Deus, muito obrigado pela oportunidade, Deus, que o Senhor tem dado de vida à nossa igreja. Estamos num mês de celebração profunda pelo que o Senhor tem feito na nossa história, Senhor. 56 anos que entendemos a Tua mão, o Teu cuidado, a Tua presença nessa comunidade, Deus, sustentando ela, guiando, Senhor, sendo o nosso pastor,
aquele que nos conduz. E o nosso desejo, Pai, é que o Senhor nos use para a glória do Senhor, nos torne cada vez mais conscientes que somos filhos e filhas Teus, Pai, pertencemos a Ti, vivemos para Te glorificar. Então, em nome de Jesus, faz mais. Faz através de nós, Senhor, a Tua vontade. Usa esse ambiente, essa comunidade, Deus, para o louvor da Tua glória. Deus, nos leva para onde o Senhor quer, nos envia para onde for Tua vontade, que a nossa capacidade, Pai, de estar contigo, junto em Tua missão, Deus, seja feita, a gente possa Te acompanhar, ser enviado para onde o Senhor quiser. Deus, abençoe cada área da nossa igreja, Deus, as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, os idosos, Deus, cada faixa da nossa igreja, Pai, queremos que elas possam crescer conforme o Teu desejo, Deus, ser uma família que se ama em suas diferenças e que expressam também sua singularidade. Ó Deus, abençoe a Tua igreja, que possamos ser bênção para essa cidade, bênção para esse estado, bênção para a nação, bênção para o mundo, Deus. Realmente a nossa oração aqui é de gratidão e pedindo, Pai, que Teu Espírito se renove sobre nós. Obrigado por tudo, que a gente possa Te louvar nesse culto. Peço também uma bênção especial, Deus, por cada pessoa que está passando por dificuldade, em enfermidade, em leito de hospital, nesse momento, que está com alguma dor, alguma angústia, algum sofrimento. Deus, o Senhor é nosso médico. Entregamos a Ti as nossas aflições. Te pedimos, Pai, por pessoas que perderam entes queridos, que estão ainda se colocando diante do Senhor, Te pedindo consolo, pedindo uma restauração, um mover do Senhor para lidar com essa nova etapa difícil. Deus, que o Senhor seja a força, a direção, o renovo. Colocamos esse culto agora em Tuas mãos. Te adoramos em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar adorando a Deus nesse momento. Eu sinto verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo agora acha-se Senhor e diz a Deus como Ele tem que ser. Mas o verdadeiro Evangelho exalta a Deus. Ele é tão claro como a água que eu bebi, e não se negocia sua essência e poder. Se camuflado a excelência perderá. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. O Evangelho mostra o homem morto em seu pecado, sem condições de levantar-se por si só, a menos que Jesus, que é justo, o arranque de onde está e o justifique e o apresente ao Pai. Mostra ainda a justiça de um Deus que é bem maior que qualquer força ou ficção, que não seria injusto se me deixasse perecer
mas soberano em graça me escolheu. E é por isso que eu não posso me esquecer. Sendo seu servo, não lhe digo o que fazer, determinando ou marcando hora para acontecer o que sua vontade mostrará. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Estamos agora com o momento de poder adorar o Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Entendemos que Deus nos chamou para adorar Ele integralmente. Uma das maneiras de poder adorá-lo é através dos nossos bens, entendendo a nossa participação no reino de Deus, a nossa comissão também no sentido de ajudar, de apoiar, de colaborar com a missão de Deus nesse mundo. Então fazemos isso também através dos nossos bens. Então esse momento a gente vai estar adorando ao Senhor, louvando a Deus. Está aí a conta das nossas igrejas, você pode fazer o seu dízimo, a sua oferta, e que a gente faça isso, como a Bíblia fala, com alegria, não com pesar, mas com a consciência que estamos adorando a Ele. Vamos adorar o Senhor com esse momento. Cante com gratidão a Deus, porque Ele faz isso na sua vida, na minha vida também. Senhor Jesus, eu não entendo o espinho, mas se a cruz é o fim desse caminho, dá-me mais graça. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Se as pontas aguçadas da coroa te ferirão, ó cabeça, eu que sou o corpo, parte do teu corpo, não devo reclamar. Todo mundo, dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor. Senhor Jesus, ainda não entendo o espinho, mas se o mesmo faz parte da tua cruz, eu aceito. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Senhor, se estou por ti sendo provado, eu quero aprovado ser. Agora eu sei o que tens a dizer e eu creio nisso também. Basta me agradar.
graça, dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. São os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze-me em Cristo outra vez, faze-me em Cristo outra vez, faze-me em Cristo outra vez, ser mais que vencedor. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse momento. Deus, obrigado, Deus. Obrigado pelo teu sustento, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pela manutenção da tua igreja, como a gente tem agradecido aqui por tanto tempo, Pai. O Senhor tem nos abençoado e sabemos que o Senhor vai continuar fazendo, porque o Senhor é nosso mantenedor. O Senhor é aquele que é a nossa graça, Deus, é o nosso benefício. O nosso sustento é o Senhor. E Deus, obrigado. Obrigado pelo teu cuidado através dessa igreja, com essa igreja. Louvamos o Senhor por isso. Deus, continua a usar todos os nossos recursos, Pai, para a glorificação do teu nome, Deus, para a expansão do teu reino, para o testemunho de tua vontade, do teu caráter. Que tudo que foi, Deus, recebido nesse momento, o Senhor dê a graça, a sabedoria a essa igreja, a administração dessa igreja, para exercer essa vocação, Deus, de efetuar todas essas finanças, Pai, para a glória do Senhor. Obrigado por isso. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Vamos agora ouvir a palavra do Senhor. Gostaria de que meditássemos na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6. Nesse capítulo, o apóstolo Paulo vai tratar de um tema que é muito conhecido. Ele vai falar da armadura de Deus. Antes disso, ele vai dizer que nós devemos nos fortalecer no Senhor, na força do seu poder, estarmos preparados contra todas as armadilhas que o inimigo coloca diante de nós. E ele nos lembra de que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ele recomenda, então, que possamos estar nos vestindo da armadura de Deus. E então ele fala de que devemos estar fortalecidos assim com a verdade, cingindo os lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça. Ele fala sobre embraçar o escudo da fé. Ele fala sobre tomar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E conclui dizendo: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Mas eu pulei um versículo, porque eu quero meditar especificamente nesse versículo, dentro dessa recomendação do apóstolo Paulo. É o versículo 15 desse capítulo 6 de Efésios, quando ele diz: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Vamos orar. Senhor Deus, louvamos o teu nome, Pai, e agradecemos porque a tua palavra, ela nos traz a orientação para o viver, para as nossas necessidades de cada dia, a alimentação do nosso espírito, de estarmos imbuídos dos propósitos que tu tens para cada um de nós, a maneira como devemos agir, nos comportar, reagir também. E assim, Senhor, fala ao nosso coração nessa hora conforme o teu querer. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Como dissemos, nós temos aqui
o apóstolo Paulo falando a esta igreja em Éfeso. Era uma igreja bastante conhecida do apóstolo Paulo. Segundo os relatos do livro de Atos, essa foi a cidade onde o apóstolo dedicou mais tempo. Ele esteve ali aproximadamente 3 anos e meio na cidade de Éfeso, não apenas pregando em Éfeso, mas enviando pessoas em toda aquela região da Ásia, e pela presença de Paulo ali em Éfeso durante esse tempo, toda a região da Ásia Menor ouviu a palavra de Deus. Ele está escrevendo então a uma igreja bastante conhecida sua. E dentro desse contexto em que ele fala sobre a armadura de Deus, então ele diz: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Ele nos traz um imperativo, uma voz de comando, uma recomendação, uma ordem: calçai os pés. Quando ele fala sobre essa preocupação com o calçado, é porque nós estamos no meio de uma caminhada. Nós temos uma jornada com o Senhor Jesus. A nossa vida, então, estará se desenvolvendo, o nosso tempo estará transcorrendo à medida em que caminhamos nessa jornada que o Senhor Jesus tem para nós. E devemos estar preparados para essa caminhada. Com isto, os nossos pés precisam estar calçados. E ele então diz: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Para realizarmos aquilo que Deus tem para nós, é preciso que estejamos preparados. O Senhor Jesus nos deu o exemplo. A sua vida é o modelo para cada um de nós. E então, a nossa caminhada é seguindo os passos de Jesus. Existe até aquele livro que diz: em seus passos, que faria Jesus? É o questionamento que nós fazemos. E ao seguirmos a Jesus Cristo e como discípulos de Cristo, nós nos dispomos a segui-lo, a imitar o seu exemplo, a agir como ele agiu. Ele esteve sempre preparado para as situações que surgiram diante dele. Ele se preparou desde o princípio da sua vida. É interessante notarmos que quando Jesus tinha 12 anos, ele é levado ao templo. Aquela seria a ocasião em que um menino estaria começando a ter acesso ao ensino das Escrituras, e então está preparando a sua vida com base nessas Escrituras. E vamos encontrar o Senhor Jesus no templo, conversando com os doutores da lei, os professores daquele tempo. E aqueles professores ficavam admirados com o seu conhecimento e as respostas que dava. Aquele era um menino que estava, então, iniciando esse acesso aos professores das Escrituras, mas ele já aprendera com os seus pais, na sua cidade, ele já começara a desenvolver esta preparação com a palavra de Deus. Nós precisamos também estar preparados com a palavra de Deus, alimentados dela, tendo a meditação nela a cada dia, como nos diz o salmista no capítulo 1 do livro dos Salmos. E ele diz: bem-aventurado é o varão que medita na lei do Senhor dia e noite. Diz que ele será como aquela árvore plantada ao lado de um riacho, que então tem ali toda a alimentação necessária para aquela árvore, e o texto bíblico nos diz que aquela árvore dá o seu fruto no tempo próprio, as suas folhas não murcham, não caem, e o texto conclui dizendo: e tudo quanto essa pessoa fizer,
será bem-sucedido. Então, o salmista observou também que esta preparação na palavra de Deus faz com que estejamos prontos para aquilo que a vida tem a nos apresentar pela frente. E agora o apóstolo Paulo vem e diz que para aquilo que Deus deseja realizar em nós e através de nós, nós precisamos estar preparados. Nós dissemos que Jesus preparou-se com a palavra de Deus. Ele, no início do seu ministério, foi tentado por Satanás, e a resposta de Jesus para Satanás em cada momento foi: está escrito. Satanás tentou fazê-lo parar um momento de comunhão com o Pai, enquanto Jesus estava ali em jejum, orando ao Pai, e Satanás disse: para um pouquinho e come. Jesus então responde que a alimentação necessária é aquela que vem da boca de Deus. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então Satanás o tentou, dizendo: você veio para dominar o mundo? Olha, veja daqui todos os reinos do mundo, e eu lhe dou todos esses reinos se você me adorar. Jesus responde: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Satanás então leva-o ao pináculo do templo e diz: lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Agora Satanás é que tenta distorcer a palavra de Deus, citando essa palavra, e ele diz: está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que o teu pé não tropece em alguma pedra. E aí Jesus diz: está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Ali, aquele não tentarás ao Senhor teu Deus, é querer que Deus obedeça aquilo que é a nossa intenção. Ele estava dizendo: jogue-se, porque você vai estar invocando a Deus para Deus lhe proteger. E quantas vezes a gente corre esse risco também, né, de querer que Deus faça a nossa vontade. Isso é tentar a Deus. Nós, pelo contrário, é que somos servos de Deus, nós é que fazemos a vontade dele. Mas em cada momento, então, o Senhor Jesus responde dizendo: está escrito. Ele estava preparado com o estudo da palavra de Deus, com a palavra de Deus memorizada, e na hora em que foi necessário, ele pôde responder: está escrito. Mas também Jesus estava ali naquele momento em oração. E a oração fazia parte também dessa preparação. Por isso, até o apóstolo Paulo vai dizer que você se veste de toda essa armadura, mas ele conclui dizendo: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, a necessidade de que, mesmo quando nós nos revestimos com toda essa armadura, precisamos estar mergulhados em oração, para que estejamos preparados para agir da maneira que Deus deseja que venhamos a agir, para podermos então proceder com aquilo que ele vai completar nesse versículo 15, porque ele diz: calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. E eu gostaria de destacar essas duas palavras. Primeiramente, a palavra Evangelho. Evangelho, boa nova. Evangelho, a notícia de que Jesus Cristo salva. Aquilo que Jesus veio fazer por nós é algo que o mundo desconhece. E então, por isso, continua, mesmo depois de 2000 anos, continua sendo essa boa nova. É uma notícia nova para muita gente, e que cabe a nós fazer com que essa notícia chegue até cada pessoa. A palavra evangelho aqui, então, aponta na direção de que cada pessoa que já conhece que Jesus é Salvador pelo
preço que Ele pagou na cruz no nosso lugar. E nos oferece essa troca de fardo. O Senhor Jesus é aquele que diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque Ele tira de sobre nós o peso da nossa condenação, da condenação do nosso pecado. Ele diz: eu os aliviarei, e então tomem sobre vocês o meu jugo é leve e suave. O jugo é aquela armação de madeira que é colocada sobre o animal para que ele possa puxar um arado, para que ele possa desenvolver uma tarefa, pode ser puxar um carro. E isso quer dizer que existe algo como trabalho que Deus espera que estejamos desenvolvendo. E esse trabalho é esse compartilhar dessa boa nova, de todas as formas, da maneira que nos seja possível. De repente, alguém recebe o chamado de Deus para entregar a sua vida, ou para o ministério pastoral, para o ministério missionário, para sair e anunciar que Jesus Cristo é Salvador, que esse evangelho está à disposição de cada pessoa. Ou pode ser que Deus esteja com o propósito de que esse compartilhar do evangelho seja realizado na caminhada própria da vida, do seu estudo, do seu trabalho, das pessoas que moram à sua volta, os seus vizinhos, seus familiares. De que forma podemos estar preparados em oração, na alimentação da palavra, para testemunhar a cada uma dessas pessoas, orarmos por elas, de então investirmos da nossa vida nessas pessoas, investirmos tempo, investirmos cuidado, investirmos atenção e podermos ter a oportunidade de compartilhar essa fé salvadora em Jesus Cristo, para que as pessoas possam também ter essa oportunidade de conhecer que Jesus é Salvador. Então, o apóstolo Paulo está escrevendo aos crentes de Éfeso, dizendo: calcem os pés com a preparação do Evangelho, que o nosso espírito esteja preparado para este compartilhar. Mas a segunda palavra com a qual ele encerra esse versículo é o Evangelho da paz. Nós temos falado ao longo deste mês e mesmo no mês passado, diante de tantas situações de polarização que nós vemos diante de nós, pessoas se voltando contra outras. O apóstolo Paulo disse que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, mas é que o mal, a maldade vai se infiltrando e fazendo com que o irmão se volte contra o irmão, por conta de posicionamento político, por conta de uma série de fatores. Mas, de fato, a nossa vida está nas mãos de Deus. Cada um de nós agindo da maneira como Deus orienta que seja o nosso agir, estaremos construindo a base para que Deus realize a sua vontade em nós. E a nossa posição para com o nosso próximo é que deve ser de construir a paz, de estarmos preparados também, calçados os pés com a preparação para a paz, porque esse evangelho é o evangelho da paz. Nós estávamos na posição de inimigos de Deus. Desde que o homem pecou, ele foi expulso da presença de Deus. A narrativa do livro de Gênesis é que o homem estava naquele jardim preparado por Deus para que o homem tivesse tudo de que precisasse. Um paraíso, o Éden, mas o homem preferiu se voltar contra Deus, pecar contra Deus, desobedecendo aquilo que Deus havia ordenado.
E então o homem é expulso da presença de Deus. Agora está separado de Deus por causa do seu pecado. Mas este evangelho da paz é o evangelho que faz com que o Senhor Jesus, levando sobre si a condenação do nosso pecado, agora nós podemos estar restaurados à presença de Deus. Podemos estar diante do Pai novamente, trocando esse fardo com Jesus. Ele leva sobre si a condenação que era nossa e nós assumimos a justiça dele. A palavra de Deus nos diz que nós somos justificados por meio da fé. Nós que éramos condenados, passamos a ser justos, nós somos justificados simplesmente porque Jesus assumiu a condenação pelos nossos erros. Nós estamos restaurados à presença de Deus, nós estamos mais uma vez em paz com Deus. De fato, o apóstolo Paulo, a falar sobre essa justificação, diz: justificados por meio da fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, este evangelho é o evangelho da paz. Nós devemos ser instrumentos dessa paz. Estarmos preparados para isso, preparados na palavra de Deus. A palavra de Deus nos traz tantas recomendações. Por exemplo, a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Quando ele diz que nós devemos oferecer o perdão, que nós devemos tratar o outro da mesma maneira como Deus trata a cada um de nós. Até o Senhor Jesus é que diz que o maior mandamento é aquele que diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E ele acrescenta o segundo mandamento, semelhante a este, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Amarás ao teu próximo, que é como tu és. Amarás ao teu próximo porque Deus o ama também. E então, se Deus o ama, de que forma eu devo tratar alguém que é objeto do amor de Deus? Desta maneira, o apóstolo Paulo está dizendo aos Efésios, uma parte dessa armadura de Deus, que são instrumentos que Deus coloca à nossa disposição e que, ao utilizarmos esses instrumentos, nós estaremos cumprindo melhor com os propósitos de Deus para nós. E então ele diz que quais são esses instrumentos? A verdade, a justiça, a preparação do evangelho da paz, a fé, a salvação como capacete, o principal que protege a cabeça, o capacete, essa salvação em Jesus Cristo, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E então, como dissemos, com toda oração e súplica, que possamos assim estar preparados para realizar aquilo que Deus tem para nós. Que tenhamos então os nossos pés, em função da jornada com o Senhor Jesus, tenhamos os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz. E que Deus realize a sua vontade por meio de nós, que possamos ser instrumentos seus, que possamos caminhar em tudo aquilo que fazemos, como foi dito pelo pastor Tiago, estamos nesse mês de outubro, mês de aniversário da igreja, estejamos celebrando tudo aquilo que Deus é, aquilo que Ele tem feito na vida da nossa igreja ao longo dos seus 56 anos de existência, que possamos ser instrumentos seus ao promover a paz no meio de uma situação de polarização, de incentivo ao distanciamento. Possamos ser instrumentos de aproximação, instrumentos de conciliação, instrumentos que colocam-se à disposição
de Deus, porque Deus é que é soberano sobre todas as coisas. Não importa se vai ganhar A ou B. O que importa é que seja a vontade de Deus que seja feita e que nós estejamos sempre prontos, sob qualquer circunstância, a poder dizer: em tudo dai graças, podermos vivenciar essa gratidão em tudo, podermos confiar que Ele é o Senhor da história da nossa pátria, uma pátria onde temos tido liberdade de pregar o Evangelho, de enviar missionários, e que continuemos cada dia mais dessa forma. Nós vamos orar nesse instante, orar para que sejamos esses servos de Deus, com os pés calçados na preparação do Evangelho da paz. Oremos. Senhor Deus, louvamos o Teu nome, Pai, e agradecemos porque a Tua palavra nos fala dessas ferramentas colocadas à nossa disposição, para que possamos estar Te servindo da melhor maneira possível, com verdade, justiça, preparação do Evangelho da paz, capacete da salvação, escudo da fé, mergulhados, imersos em oração diante de Ti, e que, Senhor, desta maneira, possamos ter esta luta que não é contra carne nem sangue, mas contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. E que, Senhor, através do seguirmos o exemplo do Teu Filho Jesus Cristo, estejamos também sendo exemplo a ser seguido para a promoção dessa paz, para o compartilhar desta mensagem do Evangelho, dessa boa nova de salvação, e que vidas possam ser alcançadas por essa mensagem através das nossas vidas. Usa-nos como instrumentos Teus para a Tua honra e Tua glória. Sê com cada um que participa deste culto nessa hora, mesmo à distância, mas que o Teu Espírito esteja falando a cada coração. É a nossa oração, agradecidos, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus a todos abençoe. Amém e amém. Só os homens, começando comigo, tá bom? Depois tem a vez das mulheres, sem problema. Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo, só os homens. De coração, lá no fundo, eu não entendi. Tudo que fiz, o que ele quis, meus braços abertos ficaram e ainda estão assim e vão continuar até um dia vê-lo regressar. Agora muda. Tá bonito. Sai da escuridão, a novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas
cantar outra vez o coro, nunca é tarde não, e vamos pro final, tá bom? Nunca é tarde não, sai da escuridão, há novo dia, nova manhã, a mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Graças a Deus, obrigado pastor Alberto pela mensagem, Deus abençoe sua vida, espero que Deus também tenha abençoado muito fortemente a sua vida através dessa mensagem e queremos nos despedir, que Deus abençoe a sua vida, que Deus cuide de você, mas antes da gente dar o tchau aqui, temos vários avisos importantes, porque o mês de outubro ele está cheio de atividades importantes para a nossa igreja. Primeiro que eu gostaria de destacar, esse culto você percebeu, pastor Paulo César cantando, a gente relembrando do último momento que ele esteve aqui com a gente, porque agora, dia 15, sábado, ele vai estar aqui, né, pastor Paulo César, Grupo Logos, a gente vai estar comemorando seus 40 anos de existência do grupo, e vai ter um momento muito especial, vai ser Paulo César com banda, também com orquestra, então se você ainda não se inscreveu, não perca essa oportunidade e esteja aqui com a gente. Outra coisa muito importante é que na outra semana, dia 19, vamos ter culto de oração e começamos a ter os nossos encontros presenciais. Então você que deseja estar aqui com a gente, pode estar com a gente, venha adorar a Deus no culto de oração aqui no Templo da Emanuel. Vai ser muito especial ter você conosco. E a gente está chegando no nosso 56º aniversário da Igreja Batista Emanuel, que vai acontecer nos dias 22 e 23 de outubro. E nesse período, a gente vai receber aqui o pastor Boanerges Neto, que vai ser o nosso preletor oficial, ele é da Igreja Batista Oásis, lá de Iputinga. E o nosso desejo é que você possa aprender profundamente também com a vida desse irmão, nosso amigo, e que aprendemos muito. Então, ele vai estar aqui com a gente durante esse período. Lembrando que no sábado a gente vai ter uma programação especial, a gente vai relembrar coisas maravilhosas da nossa história. Isso vai ser algo bem lúdico, vai ser feito de maneira teatral e também com música. Então não perca essa festa dia 22 e 23 de outubro. E o nosso aniversário mesmo acontece no dia 27. Vai cair numa quinta-feira. Então, nesse dia especial, a gente vai fazer o culto, de vez na quarta, o culto de oração que aconteceria no dia 26. Vamos fazer no dia 27. Vamos celebrar mais uma vez o nosso aniversário. Nesse dia, vamos ter como convidado o pastor Marcos Bittencourt. Vamos fazer uma grande festa aqui. Ele também vai estar pregando nesse dia, ainda em comemoração ao nosso aniversário. E para fechar, dia 29, a gente vai ter o dia Conviver Emanuel, lá no Parque Emanuel. Também o Parque Emanuel está fazendo aniversário, 18 anos. Então vai ser um dia de comunhão, de muita diversão. Se você não teve a oportunidade de ir para o Parque Emanuel, vai ser um momento muito bom de você conhecer. Área verde, tem piscina, dá para jogar vôlei, dá para jogar futebol. Fora que vai ser muito legal estarmos unidos ali, brincando, conversando, se unindo. Então realmente é um dia de conviver, é um dia de comunhão. E se você, eu não falei aqui, mas porque a maioria... a gente está falando dos eventos da igreja de maneira geral, mas se você que é jovem não se inscreveu para o nosso acampamento, a gente vai ter o acampamento do Renove. Vai acontecer dos dias 14 a 16. Vai acontecer praticamente no mesmo dia que o Grupo Logos vai estar aqui. Mas se você é jovem, você quer estar com a gente no acampamento e não se inscreveu, procura a gente para estar lá conosco. Desejo para você um ótimo fim de noite. Deus te abençoe. Uma ótima semana com Jesus. Fique na paz. Se o meu povo que se chama por meu nome se humilhar, me buscar
e deixar o mau caminho, arrependido. Se o meu povo que se chama por meu nome se humilhar, e o que mais? E deixar o mau caminho, arrependido, então sararei suas feridas, lhe darei da minha vida, curarei até seu chão. Tirarei do rosto as lágrimas, enxugando-as no consolo de quem sabe perdoar. Se o meu povo que se chama por meu nome, vocês se humilham, e deixar o mau caminho, arrependido, então eu sararei as suas feridas, eu lhe darei da minha vida, curarei até seu chão. Tirarei do rosto as lágrimas, enxugando-as no consolo de quem sabe perdoar. Tirarei do rosto as lágrimas, enxugando-as no consolo de quem sabe perdoar.